Abra sua Bíblia, Efésios 2, do verso 11 ao verso 22. Efésios 2, de 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra inspirada, registrada para nós. Dá-nos iluminação do Espírito para apreender, para, Senhor, compreender o que está expresso aqui, para a nossa fé, para a nossa edificação, para aquilo que nós precisamos tanto. Abençoa teu povo, desentope nossos ouvidos espirituais, nossos olhos espirituais, e dá que tenhamos, Senhor, um tempo melhor, saindo daqui melhor do que entramos. Abençoa a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estudando esse texto, eu pensei num tema para esse trecho aqui, o poder da cruz. Que aqui, através da cruz, temos paz, a separação é derrubada entre judeus e gentios, coisa dessa natureza. E eu estava lembrando de uma ilustração. Antes da Segunda Guerra Mundial, 1938, quando a Alemanha se preparava para a guerra, a Inglaterra se preocupava de ver os movimentos na Alemanha, porque é muito perto. Então a Inglaterra mandou o embaixador Chamberlain para poder conversar com Hitler e certificar-se que não ia haver guerra com a Inglaterra. E o embaixador foi, e depois de alguns dias de conversas e de agenda de embaixada, então aquele embaixador voltou para a Inglaterra dizendo: não vamos ter guerra com a Inglaterra, está tudo resolvido, estamos em paz. Isso era 1938.
1938. 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e saiu invadindo a Holanda, e aí a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Uma paz que não durou um ano. Na verdade, foi só o tempo, os preparativos para que aquilo se realizasse. Alguém catalogou e viu que há milhares de tratados de paz entre nações e que foram quebrados. Houve um tratado de paz entre Stalin e Hitler. Esse tratado chamava de não agressão, que a Alemanha não iria invadir a Rússia, no caso a União Soviética, nem a União Soviética invadia a Alemanha. Um tratado assinado, com testemunhas, cartório, tudo que precisa. 1941, me parece, ou 42, eu não estou com os dados aqui, o Hitler jogou 3 milhões de soldados para invadir a União Soviética. Os seus tanques, os seus caminhões, que eram os melhores daquela época, porque eles estavam ressentidos pela derrota e pagaram um alto preço de inflação, de tudo. A Alemanha botou seu grande exército que dominava cidades inteiras. Mas a história você precisa ler, acabou tudo no inverno que Deus mandou lá de 44. Nós estamos tratando aqui do poder da cruz. Havia uma inimizade grande entre judeus e gentios. Por exemplo, no templo de Israel, construído, suntuosamente construído, tinha o pátio dos gentios, pátio das mulheres, eles não podiam entrar no santo lugar para adorar junto com os judeus. E tinha uma inscrição. Essa inscrição dizia: está determinado, está avisado que o gentio que entrar no templo será eliminado, será morto. Numa viagem à Turquia, 2014, eu vi essa pedra, levaram para Constantinopla, que hoje é Istambul, e eu fiquei emocionado. Estava lá, está lá no museu. Essa gente invadiu a Israel, quebrou o templo, levaram aquela pedra, está lá no museu dizendo: o gentil é o não judeu, chamado de grego também, no caso nós. Se entrasse no templo para adorar a Deus, então seria morto. A situação era tão difícil entre judeus e gentios, que Pedro, após ter entrado na casa de Cornélio, que era um centurião é líder de 100, ele foi chamado às falas. Muitos judeus confrontaram Pedro: como é isso, Pedro? Tu entra na casa de gentio, que não é permitido. Judeus não entravam na casa de gentios, porque eram considerados, nós, imundos. E aí a coisa ficou efervescente. Quando Paulo saiu evangelizando judeus e gentios em Atos 13 e 14, então o alvoroço estava naquela região toda da Acaia, aquela região próxima ainda de Israel, e aí teve que ter o primeiro concílio, e o concílio diz que houve muitas discussões, porque a grande questão é: como é que você, Paulo, está lidando com essa gente? E Pedro, e aí, irmãos, diz a Bíblia que Tiago se levantou, o irmão de Jesus, o meio-irmão, porque era filho de Maria com José. Então, colocou paz naquele concílio. Nas cidades, eu fui em Filipos, por exemplo. Por que Paulo, em Atos 16, foi para a beira do rio? Porque lá ele ia encontrar judeus piedosos. Que os judeus numa cidade que não tinha sinagoga, Éfeso tinha sinagoga, Tessalônica tinha, mas Filipe não tinha. Os judeus iam para a beira do rio orar, homens e mulheres. Por quê? Porque eles consideravam as cidades imundas. O lugar mais limpo
Era na beira do rio que a água estava passando, constantemente lavando. Por isso, em Atos 16, Paulo vai para a beira do rio orar, encontra Lídia e ela se converte. Então, nós temos que entender esse contexto. E quando eu chamo aqui o poder da cruz, 5 coisas a cruz fez por nós. Primeiro, mudou a nossa história. Veja no verso 11 e 12, aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem éramos? Bom, primeiro, nós precisamos, para conservar o coração grato, lembrar de onde nós viemos, eu e você. Diz aqui que nós estávamos sem Cristo, sem cidadania, sem alianças, sem esperança e sem Deus. Esta era a minha situação. O pastor Zé Nery, quando falou aqui, gratidão, o Senhor me pegou lá, e eu sei do testemunho dele, meu testemunho, seu. Essas coisas todas eram do pacto de Deus com Abraão para Israel. O israelita se sentia o povo, e tinha, não só sentia, eles eram o povo de propriedade exclusiva de Deus, e eles eram para espalhar essas notícias, mas eles falharam, e o gentio era considerado imundo. Quando chegamos em Israel em 95, nós saímos procurando uma sinagoga, era umas 9 horas da noite, na sexta-feira que começa o Shabat, o sábado, depois das 18 horas eles vão à sinagoga. O judeu falou conosco, ele nem olhou para nós. O irmão estava falando inglês com ele, perguntando onde tinha uma sinagoga, ele fazia assim, ó, tá, nem se dignava a olhar para nós, aqueles judeus ortodoxos, que usam aquelas franjas, aqueles filatérios, roupas escuras. Quem nós éramos? É bom lembrar, irmãos queridos, porque senão nós não vamos ter a noção completa do que Deus fez por nós. Nós não tínhamos esperança. Eu, quando eu deitava numa rede, um dia eu perdi a festinha do domingo à noite, não fui, que era no final da tarde, dormi demais. Eu fiquei em casa pensando, um vazio, uma angústia. Amanhã vou trabalhar, vou estudar, aquela angústia existencial, quem eu sou, por que eu estou vivo, por que eu nasci, para onde eu vou depois da morte. Era uma angústia, sem esperança, sem Cristo, sem Deus, sem aliança, sem promessa, sem nada. E quando eu encontrei a Cristo, que alegria! Até as árvores, eu ficava debaixo de uma árvore estudando a Bíblia, até as folhas eram bonitas, os passarinhos cantavam tão lindo, a comida era mais gostosa. Que coisa maravilhosa conhecer a Cristo. E é isso, querido, lembrai-vos, Paulo está dizendo, olha, você precisa lembrar disso, mas não só disso, também em Hebreus, o autor de Hebreus diz, em capítulo 32, lembrai-vos, capítulo 10, verso 32 em diante, lembrai-vos do primeiro amor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, de que depois de iluminados, sustentastes grandes lutas, eu estou lendo Hebreus 10, 32, e sofrimentos, ora exposto como espetáculo, também de opróbrio como de tribulações, ora tornando-vos participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Não tem fase mais bela para o cristão do que o primeiro amor. E aqui
Estava o autor de Hebreus lembrando-os que no primeiro amor eles se compadeceram dos encarcerados, como encarcerado com ele, dos que foram maltratados e até se identificando e sofrendo com eles. Em Apocalipse 2, na carta que o Senhor mandou aos Efésios, a carta de Jesus, e diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É bom relembrar do primeiro amor, para saber, porque a Bíblia diz que Deus estava contra aquela igreja, porque tinha abandonado o seu primeiro amor. Nunca abandone o seu primeiro amor com Jesus. Mas esse primeiro amor precisa ser alimentado pelas disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, da meditação. Crente que não lê a Bíblia e não ora diariamente, vai secando como uma planta sem água. A disciplina de estar no seu grupo familiar, em comunhão, de vir ao culto, de estar nas vigílias, de discipular, de evangelizar, de meditar. Nós estamos perdendo nesses dias agitados a disciplina da meditação, que tanto bem faz a alma. Meditar com o texto da Bíblia. Está lendo? Falou com você? Para e relê, e pense, e medita, ruminando aquilo em sua mente. E a disciplina da contemplação. Nós, amazonenses, somos privilegiados. Nós temos um dos céus mais bonitos da terra. Vocês não têm ideia, em muitos lugares que você vai por aí, não tem essas nuvens brancas, alvas, esse céu azul, essas noites estreladas, ainda mais no verão. Muitas vezes eu estou no barco, já sabe, 5:15 para as 6, 6 horas estou lá em cima, esperando o sol se pôr, estou com a minha máquina fotográfica, e ali dizendo: tu és grande, que coisa maravilhosa. Louvado seja o teu nome. O sol se pondo, aqueles matizes de vermelho, e aqueles matizes vão se colocando cor de rosa, e coisas e luzes. E à noite, quantas noites, o céu estrelado. Eu não quero dormir, eu não quero descer para o meu camarote, porque o céu está estrelado. E se eu acordo 4 horas da manhã para ir ao banheiro, eu saio, eu falei: oh glória! Oh glória, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa, outro dia, não há som, não há palavra, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus está falando dia e noite, mas nós estamos correndo para um lado, para o outro. O primeiro amor vem por Jesus quando nos converte, mas ele pode ser alimentado pelas disciplinas espirituais, e você precisa relembrar para o seu ânimo. Aqui em Hebreus 10, no 35, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas o autor de Hebreus diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Jesus mudou a nossa história. Ele nos fez, e temos que lembrar quem éramos. Ele mudou a nossa história. Agora, ele criou uma nova humanidade. Versículo 13.
em diante, diz assim: mas agora em Cristo, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, havia uma inimizade. O judeu, antes de dormir, ele orava e dizia assim: ó Deus, obrigado, porque eu não nasci gentil, não nasci samaritano, não nasci mulher. Era assim que ele ia dormir. Uma inimizade, algo irreconciliável. E aqui diz no verso 14, no final: tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, veja, que é a nossa paz, o qual de ambos fez um homem. Aqui é a ideia de uma nova sociedade, um novo homem, uma nova humanidade. E isso é o meu ponto 2, criou uma nova humanidade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, e o poder da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que aconteceu na cruz? Ele nos salvou pelo seu sangue e nos deu paz com Deus. Ele nos salvou com o seu sangue e nos deu paz com Deus. Quando Paulo escreve em Romanos 5, que nós somos reconciliados pela fé, justificados pela fé com Deus, justificados pela fé temos paz com Deus. Havia uma inimizade, e Paulo diz em Romanos 8, que aqueles que estão praticando as obras da carne são inimigos de Deus. É quando o Espírito Santo vem, toca em nós, e deixamos a prostituição, as paixões, as intrigas, as coisas, as querelas da vida, as glutonarias e as feitiçarias, e nos tornamos uma nova criatura. Agora estamos em paz com Deus, temos uma nova consciência, e agora temos Deus no mundo, temos Cristo, temos esperança, temos alianças, temos promessas por causa da cruz. Mas Ele derrubou a parede da separação entre judeus e gentios, desfazendo a inimizade. Ele desfaz a separação dentro da família. É muito comum, quando alguém se converte, pedir perdão dos seus familiares, pedir perdão de pessoas amigas que eram amigas antes e aconteceu algo e quebrou. Nós temos exemplos aqui, eu mesmo. Primeira coisa que Deus falou no meu coração quando eu me converti: vai à tua mãe e pede perdão dela. E eu estava no banheiro tomando banho, quase acabei com a água do chuveiro e o sabonete, chorando em lágrimas, e o Espírito Santo se derramava sobre a minha vida, e o Senhor dizia: vai com a tua mãe e pede perdão dela. Ele quebra a parede da separação, a inimizade entre judeus e gentios, mas entre os homens, entre famílias, entre povos. Derrubou a parede da separação. Ele aboliu na sua carne, verso 16, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Veja bem, para unir judeus e gentios, foi necessário abolir a lei cerimonial. Os judeus tinham seus sacrifícios, derramamento de sangue, suas festas, seus ritos, suas coisas eram muitas. Isso era muito difícil pensar que o gentio fosse fazer a circuncisão. Imagina um homem de 30 anos, agora como é que é a circuncisão? Aquilo seria um absurdo, cortar parte do seu pênis. Mas Jesus na sua cruz aboliu tudo isso. Nos libertou de toda essa lei cerimonial, de todos esses mandamentos que eram para os judeus. Até o próprio judeu ficou livre, que Pedro, Barnabé e Paulo eram judeus, estavam livres disso. E ele quebrou
desfez essa inimizade, essas festas e ritos. Eu queria dizer o seguinte: alguém pode perguntar, ei pastor, peraí, então os 10 mandamentos foram abolidos? Não. Agora tem um mandamento dos 10 que não se repete no Novo Testamento, é o sábado. No Novo Testamento tem repreensões para aqueles que estão guardando o sábado, não estão aqui dizendo para guardar. Você quer ver? Nós precisamos ler alguns trechos, e aqui eu vou pedir que você me acompanhe com a sua Bíblia. Gálatas, antes de Efésios, tem Gálatas no capítulo 4, verso 8 em diante, Paulo repreendendo os Gálatas, porque estavam ainda naqueles ritos que já tinham sido abolidos pela cruz. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querem ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo está dizendo, vocês estão guardando dias. Que é isso? Agora em Cristo, todos os dias são iguais. Mas para você ficar com mais convicção, Colossenses capítulo 2, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra, está escrito na sua Bíblia? Sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombras, eram sombras. Agora, o que significa o sábado na Bíblia? Você tem que entender que ele tem o seu valor para os judeus. Em Êxodo, no capítulo 31 de Êxodo, você, por favor, estudo bíblico agora, só mais um pouco. 31 de Êxodo, nós vamos ler 31, o verso 13 e o verso 17. Olha aqui, começa no 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, fala aos filhos de Israel e lhe dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que significa o sábado? Sinal entre Deus e os hebreus, entre Israel, nação física. 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então veja bem, irmãos, a lei moral, você tem que ainda mais um texto que está em Romanos capítulo 13, agora você vai entender o resto que nós temos a dizer. Romanos 13, estudo bíblico, verso 8 até o verso 10. Paulo essa é a carta mais importante, doutrinária do Novo Testamento. Romanos 13, é bom você conferir, depois de Atos é Romanos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pronto. Na cruz, o Senhor fez a obra, e agora, tudo quanto é os mandamentos que se refere aos homens, aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Terceiro lugar, ele trouxe as boas novas. Efésios 2, 17 e 18. Volta para Efésios comigo, Efésios 2, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, paz aos que estavam perto, porque por nós, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, a obra da cruz tem que ser divulgada, por isso nós evangelizamos perto e longe. Isso tem a ver com os judeus e gentios. Os judeus estavam perto, era o povo da aliança, e os gentios longe. Isso se cumpre uma palavra de Isaías 57, que ele profeticamente iria então trazer um tempo em que os que estavam longe iriam receber a palavra de Deus. Em quarto lugar, querido, nos deu uma nova identidade. Veja comigo o verso 19 e 20 de Efésios 2. Leia comigo. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E agora Paulo diz, agora nós temos uma nova identidade. Nós não somos mais aqueles incircuncisos, sem Cristo, sem esperança, sem alianças, sem promessas, sem Deus. Ele diz o que agora? Agora somos concidadãos dos santos, somos da família de Deus. Ele podia dizer, como Paulo, em outras passagens de Romanos, somos herdeiros de Deus em Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos amados, aleluia. Irmãos, isso é uma coisa tão poderosa, que Paulo teve que dizer no capítulo 3, eu recebi uma revelação do Senhor, que os gentios são herdeiros com os judeus, das mesmas promessas, dos mesmos privilégios. Tudo que Deus prometeu aos judeus é nosso também. E aí escute bem o que eu vou dizer. Tudo que a Bíblia diz que você tem, você tem. Tudo que a Bíblia diz que você é, você é. Pastor, mas eu não estou me sentindo. Deus não disse para você sentir ou não sentir, disse para você crer. Crer. Tudo que a Bíblia, escuta bem, se você já está em Cristo, se você ainda não está em Cristo, você está frequentando, está sob a influência do Espírito Santo, mas a obra de Cristo é uma obra interior, e você pode pedir a Ele, eu vou te dar uma oportunidade hoje, você se entregar a Ele. Se você está em Cristo, então, Jesus é seu, Deus é seu, o Espírito Santo é seu. Jesus disse, eu virei com o Pai e faremos morada nele. Faremos morada nele. Agora somos concidadãos dos santos. Sabe por que nós não temos aqui a estátua de Pedro, Paulo? Porque nós somos santos também com eles. Não tem uma classe de santos e de pequenininho, uns santinhos e os santarrões. Eu fui em Roma, uma das coisas que eu fiquei impressionada na Capela Sistina. Eu fiquei longe, olhando a fila que tinha para pegar no pé do Pedro. Uma estátua de bronze, talvez Miguel Ângelo ou Leonardo da Vinci, não lembro quem foi que
construiu, talvez Miguel Ângelo, uma estátua imponente, e as pessoas se aproximavam e passavam a mão no dedão do Pedro. Outros chegavam na ponta do pé e beijavam o pé do Pedro. E eu falei, que Pedro aparece aqui, dava uma lambada nesse povo. Quando Paulo esteve lá, na primeira viagem missionária, tentado adorá-lo, porque ele curou alguém, ele rasgou a roupa, ficou de roupa íntima e disse, eu sou igual a vocês, ei, eu sou igual a vocês, olha aqui, eu sou homem. Assim mesmo, foi difícil, que eles ainda queriam sacrificar. Chamavam Paulo de Júpiter e o outro de Mercúrio, o Barnabé. É a idolatria do coração do homem. E eu fiquei olhando ônibus e ônibus e ônibus, que com aquela multidão de gente do mundo todo para aquela fila, paga 13, 14 euros para chegar lá, entra na capela. Tem obra do Leonardo da Vinci, ninguém quer ver nada daquilo, que é lá no pé do Pedro. Idolatria. Nós somos concidadãos. E a Bíblia diz que naquele grande dia vai ter uma grande mesa. Os profetas, os patriarcas, e muitos virão do ocidente e do oriente e cearão com o Cordeiro. Aleluia! 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 Filhos amados, vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Tudo que a Bíblia diz que você é, você é. Se você está em Cristo, tudo que a Bíblia diz que você tem, você tem. E para terminar, queridos, tudo isso por causa do poder da cruz, do sangue. Recebemos todas as bênçãos pelo sangue, pelo poder do sangue, as promessas. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamar as suas virtudes. Eu falei, em quarto lugar, nos deu uma nova identidade. E quinto, nos fez templo de Deus. Verso 20 a 22. Leia comigo aqui. Edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Como se fosse pouco, nós estávamos mortos de nossos delitos e pecados. Escute bem, agora somos templo do Senhor. A palavra templo nunca é individual, eu sou um templo, é vós. Cada um de nós somos uma pedra viva nesse templo. E aqui está dizendo que Jesus é a pedra mais importante, é o fundamento, não tem outro, é a pedra angular. E que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Veja bem, nos fez templo de Deus. Esse templo tem esse fundamento, não há outro. Escute bem, cada cristão nascido de novo é uma pedra viva desse templo para adorar a Deus e oferecer sacrifícios de louvores que nós temos feito aqui, oferecendo cânticos a Deus, viver uma vida que seja agradável a Deus. Agora escute bem, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós já temos o Espírito Santo em nós, aqueles que têm Cristo, mas estamos sendo edificados para Deus habitar mais e mais. Quanto mais você se santificar, será mais habitado por Deus. Quanto mais você se santificar, o Espírito Santo habitará mais em você. Quanto mais obedecer a Deus, mais o Espírito Santo habitará em você. Você não vai ser apenas submisso, Ele vai viver a sua vida em você. Isso é outro nível, nós estamos ainda um pouco longe disso.
o Espírito Santo viver a sua vida dentro de nós, santa. Vai acabar reclamações, vai acabar tantas reivindicações e exigências, nós vamos ser muito mais amorosos. Quanto mais você morrer para você, Deus viverá em você. Quanto mais você morrer para você, mais Deus viverá em você. Está passando humilhações? Deus não te deu o que você pediu? Está passando sofrimento? Quanto mais sofrimento, mais a glória será manifesta na sua vida. Quanto mais perdas, se você não se rebelar e não blasfemar, mais a presença dele estará sobre a sua vida. Quanto morrer para você mesmo, quanto mais Deus habitará em você. Eu estou pensando numa vantagem de envelhecer. É que o nosso corpo enfraquece, os hormônios diminuem e ficamos mais dependentes de Deus. Eu estava com o médico, falando com ele, e na conversa entrou os hormônios, a testosterona. Ele disse, a testosterona é o hormônio da violência. Eu falei, como da violência? É da testosterona que faz essas violências, essas coisas, os jovens, adolescentes, a briga, o MMA, essas coisas, as pessoas sentem necessidade de gastar, essas brigas de torcida. É uma bênção envelhecer com Cristo. É uma bênção envelhecer com Deus. É uma bênção saber que eu dependo mais dEle. Ele já acabou com a separação. Agora eu sou dele e ele é meu. E a sua bandeira sobre mim é o amor. E agora eu quero ser instrumento para unir famílias, unir povos. Se você já é de Cristo, você vai experimentar tudo aquilo que a Bíblia diz que é seu. Se você não se entregar a Cristo, você vai ser um andarilho, um navegante que vai passar por esta vida sem experimentar o melhor que Deus quer para você. Vamos orar terminando? Eu disse que Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa história. Ele criou uma nova humanidade. Ele trouxe as boas novas. Ele nos deu uma nova identidade. Ele nos fez templo de Deus. Curva a sua cabeça. Eu quero dar uma oportunidade. Talvez você está frequentando, ainda não tomou uma decisão clara de seguir a Cristo. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Você já sabe aqui, são meses estudando a Bíblia para se batizar. Não precisa ficar em pé ainda não, pode sentar por favor, eu quero fazer um apelo. Eu quero perguntar se você quer nesta noite, nesta tarde, entregar a sua vida a Cristo, dizer, pastor, eu entendi, eu estou entendendo, eu quero isso para a minha vida, ainda que isso custe 1 ano ou 2, estudando a palavra para me poder me firmar, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido. Mais alguém? Diga, eu quero Jesus. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe, querido. Eu entendi, pastor. Deus te abençoe, querido. Eu entendi. Deus te abençoe. Eu entendi que Jesus é tudo que eu preciso. A angústia vai embora. A tristeza vai embora. O vazio da alma vai embora. Deus te abençoe. E fica a paz. Fica o contentamento. Fica a vontade de lutar pelos outros, pela sua família. Eu estou esperando você.
Você que diz, eu não sei, Deus não olha para mim, Deus não me ama, não faça isso. Ele foi à cruz por você. Eu vou convidar pela última vez. Vou pedir ao pessoal da recepção que traga algumas fichas para anotar nomes. Há mais alguém nesta noite, esta tarde, dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Fica em pé no seu lugar. Quero orar por você. Quero convidar essas pessoas, eu vou ter que fazer isso. Por favor, venham aqui, eu queria orar com vocês. Eu vou pedir ao pessoal da recepção anotar o nome de vocês, o telefone, para nós estudarmos a Bíblia com vocês. Pode sair do seu lugar e venha, não fique com vergonha não. Nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Eu era um jovem impuro, cheio de tantas mazelas. Se tem mais alguém, se animou, pode vir. A porta está aberta. Esse Jesus que nos dá paz, esse Jesus quer nos abençoar, esse Jesus quer tirar a angústia e a solidão da nossa alma. Pode vir, Ele é precioso, Ele nos ama, Ele foi à cruz e na cruz Ele fez essa união com Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas vidas. Estão entendendo a Tua palavra. Eles têm uma história, mas o Senhor muda a nossa história. O Senhor muda completamente a nossa história. Abençoa essas vidas preciosas, Senhor. Abençoa, Tu conheces toda a história de cada um aqui, Senhor. E eu te peço que Tu os abençoes e que esta palavra entre fundo nos seus corações, Senhor. Fundo, e que eles possam ser nova criatura, aprendendo do Teu amor, aprendendo da Sua boa vontade para eles, o Seu beneplácito, Senhor, que Tu abençoes ricamente, e que suas mentes se abram para conhecer o desejado das nações, aquele que morreu, ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Abençoa essas vidas. Espírito Santo, Tu és o Espírito da promessa. Eles estão dizendo aqui, sim, Senhor, eu quero uma nova vida. Ninguém pode oferecer isso a não ser com base na fé em Cristo Jesus. Tu já fizeste isso por nós, agora faz com essas vidas aqui. Tu sabes o clamor que está em seus corações. Tu sabes, Senhor, as perguntas não respondidas, as dores, os tumores não exprimidos. Jesus, vai derramando o Teu bálsamo aqui. E faça a Tua obra maravilhosa. Em Teu nome, Senhor. Amém. Vamos ficar todos em pé, eu já oro, encerro, e depois vocês podem sentar aqui nessas primeiras cadeiras e preencher, por favor, esses papéis, que nós vamos entrar em contato com vocês. Pode sentar aqui, tem umas cadeiras vazias aqui mesmo, pode ficar aqui nas primeiras cadeiras, preencher, depois nós vamos entrar em contato com vocês. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos, e sobre a igreja do Senhor que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre.